Ela é uma cirurgia simples, né? Apesar de abrir a cabeça, né? Cortar a cabeça, ela não é uma cirurgia de outro mundo, não. É uma cirurgia simples, né? É aberta aqui, é dado acho que uns 10 pontos, 15 pontos na cabeça de cada lado. E é colocado implante na parte superficial, não é dentro do cérebro, não é pro lado de fora, né? É colocado um implante, é como se fosse uma ferradura aqui. Ele pega como se fosse uma ferradura, entendeu? E aí, nesse aparelho é colocado os eletrodos, né, que é onde dá que capta, né, o som, e o aparelho externo, que é esse aparelho aqui, esse aparelhinho, como se fosse um aparelho auditivo, mas não é um aparelho auditivo, porque captação é por aqui. Isso aqui é só para segurar na orelha, só de enfeite. Tá. É isso aí, é bem simples. Senhoras e senhores, tudo bem? Meu nome é Emílio Zagaia. Com 42 anos, eu sofri um AVC isquêmico. Eu não andava, eu não falava, nada. Mas agora, tá tudo bem, tá lindo. Zoe, a vida é hoje. É um prazer ter você aqui. Prazer é todo meu, prazer conhecê-lo. Como é o Baca? É, Wellington, meu apelido é Baca. Baca. Wellington. Você tem um implante Implante coclear. Coclear. Ou seja, o ouvido biônico, que é chamado, né? Você teve uma perda auditiva ou nasceu com ela? Eu tive a perda auditiva já depois de adulto, né? Eu tive uma doença. Na verdade, eu convivo com essa doença, né, chamada otosclerose, que nada mais é que a calcificação dos ossos. Né? Sim. Foi muito difícil de descobrir essa doença, porque eu fui perdendo, eu passei por 5 médicos diferentes. E Sim. o que me indicaram foi usar aparelho auditivo, né, mas nenhum falava qual era o problema que eu tive. Até que um médico aqui de Londrina, ele descobriu a razão. E ele falou para mim na época, ele falou assim, olha, a sua audição, ela vai ter a duração de 15 anos dessa sua doença. Quando der 15 anos, você já não vai mais conseguir ouvir com o aparelho convencional, que é o aparelho auditivo, que é colocado dentro do ouvido. Aí eu comecei ouvindo, usando um aparelho pequeno, bem pequenininho, bem discreto. Aí com o tempo já não adiantava mais, tinha que ser um aparelho mais potente. Aí eu comecei a usar um maior. Aí por fim era um aparelho muito grande, muita potência, e eu não via mais nada. Aí foi quando nós chegamos na conclusão que estava na hora de fazer o implante coclear. Foi aí que eu comecei a estudar para entender, descobrir o que era o implante coclear. Né? Foi nessa época. Isso foi em 2016. Em julho de 2016 eu fiz o implante do lado esquerdo. E aí, 11 meses depois, eu fiz do lado direito. Do lado direito. Eu já era surdo dos dois lados. Porque a audição é uma coisa muito difícil de você explicar. Porque as pessoas, inclusive tem até uma brincadeira sobre a velhinha da praça. Não sei se você lembra. Sim. Tinha, porque o surdo, a velhinha ouvia e falava tudo ao contrário. E é isso que acontece. Olha. Porque nós temos uma frequência que a gente ouve. O ser humano, ele ouve de 10 a 20 decibéis. Né? Um cachorro ouve, começa do 0, nós de 10 a 20. Então, quando eu fiz a cirurgia, eu ouvia a partir de 90 decibéis. Mas ouvir não é entender. E aí é como se fosse uma escala musical. Você ouve e não ouve. A escala musical é assim, não é? E a audição tem uma escala que você ouve, aí você entende a palavra errada, que era a síndrome da velhinha da praça. Isso assim, eu falo no meio do doente auditivo, eles falam sobre isso. Olha, porque a turma fala assim, ele entende o que quer, ou só ouve o que quer, mas não é. É porque é essa dificuldade que a gente tem de ouvir. Né? E graças a Deus, aí em 2016 eu descobri, foi muito rápido assim, porque graças a Deus eu tinha o plano de saúde, né, Unimed, e eu consegui ir rápido. Se fosse depender assim pelo INSS,
talvez eu não estaria implantado. Nossa. Porque eles dão preferência para jovem, né? Para criança, para... Mas você é jovem. Eu tinha 50 anos. Porra, a minha idade. E qual o motivo que levou a sua decisão de fazer um implante? Pela convivência com as pessoas, né? Eu já estava me limitando, eu já não queria sair de casa, eu procurava não conversar com as pessoas, ficava escondido. Convívio com parentes, com amigos, eu já não tinha, ficava em casa. Só falava alto demais, as pessoas falavam, você está falando alto demais, então isso vai te incomodando também, né? E você não ouvir ou você entender errado o que nós estávamos acabando de falar. Então, várias razões, né? Você vai se limitando, né? Porque os problemas da gente, uma pessoa que é cega, então ele chega no lugar, todo mundo vê que ele é cego, todo mundo o surdo ninguém sabe que ele é surdo. Então você acaba de falar, daqui a pouco o cara está falando baixo com o seu, fala de costas. Eu até hoje eu tenho dificuldade. Se falar de costa comigo, eu não entendo direito. Mas você lê lábios? Eu lia bastante antes, quando eu era surdo, totalmente, né? Hoje não, hoje o aparelho me ajuda completamente. Mas por causa dessa doença, eu tive um pouco de perda auditiva mesmo com o aparelho. Sim. Né? Então, o que me levou a fazer o implante era não poder mais participar de nada, né? Ficar... Tá, mas você teve perca auditiva depois de fazer um implante? Depois que eu fiz o implante, eu tive por causa dessa doença. O que aconteceu, essa doença chamada otosclerose, que é a calcificação dos ossos, na verdade eu não poderia ter feito o implante coclear. Na verdade, quando eu fiz, o médico ficou para mim, só existia um lugar no Brasil, que acho que era em Brasília na época, que fazia essa parte da cirurgia para esse tipo de doença, né? Porque quando eles, como ele disse, ele comeu bronha, aí eles viram todos os meus exames e não viram essa doença. Quando ele abriu eu na mesa cirúrgica, com a cabeça aberta, que eles cortaram o osso, mastóide, que chama esse osso, quando eles cortaram esse osso, estava tudo fechado, o osso por dentro. E o implante nada mais é que 22 eletrodos, 22 fiozinhos que entra dentro, é como se fosse uma marca-passo, trabalha com choque. Sim. E esse implante lá dentro é a mesma coisa, ele trabalha por ondas, ele faz que leva ao som ao cérebro, né? E aí quando eles olharam estava fechado. E aí eles entraram até em conferência, Londrina, Curitiba, com outro lugar, o que nós fazemos agora? Porque abriam a cabeça do cara e o cara ficou esse problema. Quase que eles fecham e eu ia ficar surdo, mas aí com a graça de Deus eles resolveram perfurar, né? É uma perfuração, não é assim só chegar e furar, porque é para dentro do cérebro, né? Perfuração para dentro do cérebro. Nossa senhora! E aí, quando eu acordei, eu lembro que eu acordei, eles fizeram assim, quando eu acordei, eles vinham, todos eles, os médicos vinham, como é que você tá? Eu vou conversar. Porque foi uma coisa meio estranha. E eu fiquei 6 meses assim, meio não sentia gosto, né? Teve bastante coisa, aconteceu, que não acontece numa cirurgia comum. Sim. Né? O implante coclear em si, ele é simples. Né? Não é abrir o cérebro lá, não é nada disso. No meu caso foi um pouquinho diferente, porque teve que perfurar esse osso. Sim. Né? E daí, o que aconteceu? Depois da cirurgia, com esses 6 meses depois, essa doença voltou a atacar. De novo? Eu tenho essa doença, ela fechou. Só que daí com 22 eletrodos lá dentro. Fechou. Fechou. Aí eu não parava em pé. Eu tinha uma tontura louca, a doença de, como é que fala essa, labirintite. Cara, eu ficava um dia em casa e 2 no hospital. Então eu sofri demais, foi muito terrível o começo da cirurgia. Né? Com os outros, que eu já conheci mais de 100 implantados, com nenhum aconteceu isso só Nossa comigo. senhora! Entendeu? E mesmo tendo acontecido isso, eu optei em fazer pelo segundo. Porque o médico falou assim, pode acontecer de você perder pela sua doença. Que vai acontecer 3 coisas. Ou ele vai expelir automaticamente, conforme vai fechando, ele vai expelindo os fiozinhos lá de dentro, né, os eletrodos. Ou ele vai cortar. Ele vai obstruir, vai cortar e nós vamos ter que fazer cirurgia, porque senão esses eletrodos eles vão para dentro do cérebro. Né?
Ou ele vai fechar e você vai ficar ouvindo menos, mas vai ficar ouvindo. E é o que aconteceu. Né? Ele fechou. O que aconteceu? Essa bateria que eu te mostrei agora há pouco, essa bateria ela tem uma durabilidade de 22 horas. Você põe ela dura 22 horas, praticamente um dia inteiro. Aí descarregou, você põe num carregadorzinho, eu tenho um carregador na beira da cama. Tá, mas você tem quantas baterias? Eu tenho 2 baterias de cada lado, de cada aparelho. E Não, esse aqui está guardado, é uma questão de costume de usar. É um outro problema, depois eu te falo, isso aí é um pouquinho mais grave isso aí. E o processo de adaptação? Olha, a adaptação é meio complicado. É porque a surdez, o aprendizado de falar, porque o aparelho nada mais é, como eu disse que é biônico, nada mais é que um computador. É um computador. Então, o que constrói o som é o cérebro. O aparelho só busca o som. Ele só busca. Agora, o que constrói a fala, você ouvir, você compreender, é o teu cérebro. E quando você faz cirurgia, simplesmente você desliga o seu ouvido. O meu ouvido serve só para criar cera ou doer. Porque eu posso fechar aqui, eu ouço normalmente, eu não tenho ouvido. Eu costumo dizer que eu tenho orelha. Porque meu ouvido é aqui, é biônico, aqui atrás. Você viu aqui, né? São aqui meus ouvidos. Entendeu? Então, quando eu fiz a cirurgia, eu ouvia um computador falando. Simplesmente aquela, você imagina uma voz de computação. Aí eu não sabia se era criança, se era adulto, se era feminino, masculino. Entendeu? Então o cérebro passa por um processo, ele vai começando, você vai começando, aí você vai construindo som, né? Mas é com o tempo. Você leva algum tempo, tem pessoas que levam até 6 meses para chegar ao limite legal para você ouvir perfeitamente. Você pode compartilhar com a gente uma experiência interessante depois que você foi implantado? Olha, a experiência que eu tenho é de poder voltar a viver, porque eu já não vivia mais, entendeu? A gente se escondia, você ficava recluso, entendeu? E hoje não, hoje eu participo de festa, eu vou em qualquer lugar, vou numa igreja, entendeu? Hoje eu não tenho mais dificuldade nenhuma, então essa experiência é única, você poder compartilhar a vida de novo, entendeu? É muito simples isso aí. Você vai numa igreja, que igreja? É a igreja evangélica, eu vou na presbiteriana. Então, você escuta Deus? Escuto. Escuto bastante. Escuto e discuto. Muitas vezes eu discuto. Isso mudou a sua vida? Totalmente. É? Depois de implantado, mudou totalmente. A razão de voltar a viver. Eu acho que você tem essa experiência. Muito. Só de hora que você começou a falar aqui que eu não falava, não. Entendeu? Então é muito gratificante. Eu acho que você muito mais, né? Porra. Entendeu? Então é muito gratificante, cara, você poder voltar à vida. Né? Porque exatamente. É difícil, cara, você ser. Você ser normal. E depois, com 1 minuto, você não fala, não anda, e você também. Exatamente. Eu fico imaginando o que você passou. A gente consegue ter uma noção. Não porque não passou igual, né? Uma experiência diferente, mas a gente sabe a dificuldade, né? O que você passou. Lutador você. Obrigado. Quais os planos para o futuro? Eu já vivo o futuro, cara. Eu já. Vive o hoje. Seguinte, deixa eu falar pra você, eu não tenho. A minha limitação não foi somente perda auditiva. Na verdade, eu tenho 13 cirurgias pelo corpo. Eu também. 13. Tá vendo aí, gente? Colou o negócio. Mas só nesse braço aqui eu tenho 4 cirurgias. Né? Começa na mão,
Não, você... Aqui tem uma no peito. Ó, aqui. ele tava me falando que ele teve um AVC isquêmico também. Tive quando 37 anos, faz 20 anos atrás. Nossa. Há 20 anos atrás. Não foi assim, na mesma coisa igual tu, mas eu fiquei tomando tarja preta durante um ano. Não. E tem um pouquinho intermediário. Né? e muitos problemas na coluna, né? Eu também. Eu tive eu tenho um tumorzinho na medula. Não é na medula, mas que pressiona a medula. Chama-se lipomatose. E esse tumorzinho, ela pressiona muito. E numa época, ele pressionou porque eu não andava mais. Eu ficava de cama. Só. Eu não andava mais. Inclusive o médico achava até que era linfoma, né? Então, todos esses problemas me levou à aposentadoria. Eu fui obrigado a me aposentar. Eu sou aposentado por invalidez. Né? E o que agravou no total mesmo foi a cabeça. Hoje eu tomo bastante remédio por causa da cabeça, né? Por causa não do efeito da cirurgia do implante coclear, mas como se diz, quando você fica com uma sequela. O meu foi sequela, por causa da doença que eu tenho, dela ter calcificado o osso e pressionado esse aparelho. Você fica um aparelho dentro da cabeça. Então essa pressão, né, me ataca uma labirintite. Eu tenho muita. Eu cheguei a andar 3 meses de bengala. Eu andava igual bêbado. Eu ando igual bêbado. Mas eu tinha que andar com a bengala, senão a cabeça parece que eu ia de cabeça pro chão. Eu tinha que andar de bengala. Se a vida é hoje, como está a sua vida hoje? Nossa, uma maravilha, cara, maravilha. Vou fazer 33 anos de casado com a Silvana. Vai fazer 51 anos, Silvana. 2 filhos, um filho com 18 anos, vai fazer 19 anos, inclusive hoje está prestando vestibular na UEL. E minha primogênita, a minha segunda filha, que tem 13 aninhos. Eu não consigo ficar parado, entendeu? Era para mim, aposentado, era para ficar em casa parado, né? Uma moça que ela é salgadeira. Um dia aqui em casa nós fizemos uns salgados para comer. Ela perguntou assim, vamos fazer umas esfirras. Ai, que legal. Aí comprei os ingredientes, ela fez, eu comendo a esfirra. Falei, cara, essa esfirra sua é igualzinha do que ela já foi, eu trabalhei 6 anos no que. Olha só. E o que nós fazemos hoje? Eu não posso trabalhar, mas ela fabrica, tem uma fabriquinha ali. Olha só, mano. Eu tava agora, que nós chegamos, eu tava fazendo uma entrega no bar. Então eu achei uma forma de não ficar em casa parado. Entendeu? Aí ela fabrica lá, eu cato uma esfirra, levo num bar. Aí levo no outro. Eu passo o dia tranquilo assim, chego no final do dia, tô cansado. Ficar parado o dia inteiro em casa, você fica doidinho, você sabe como é que é, né? Quem é acostumado na corrida, depois ficar em casa o dia inteiro, você fica louco, você não aguenta. Fica, cara, fica. Mas eu não aguento, se for serviço de esforço e tal, não tem condição, não. Porque o problema que eu tenho no braço é muito forte, né? Mas vou levando. Eu sou um cara, eu tô até contando para vocês os problemas, né? Porque a gente tá fazendo essa entrevista, mas eu não costumo reclamar, eu só costumo dizer ou contar para os outros quando é para edificar a vida de uma pessoa, que a gente vê que a pessoa está reclamando demais. Eu falo, cara, então, você é embaixador do Otocentro Londrina, entendeu? Conta isso. Quando tem as pessoas que vai ser feita a cirurgia, que estão em meio dúvida, né? Então eles chamam, vem aqui, vem conversar com esse pessoal aqui, a gente vai lá, bate papo com eles e tal. E graças a Deus a gente ajuda as pessoas a se decidirem. Que bacana, cara, que bacana. Para finalizar, deixa uma palavra para quem está precisando de um conselho. Sobre o implante? Sobre o implante. Olha, gente, eu tive um apoio, eu fui surdo, né, como eu estava explicando aqui, foi aumentando minha surdez. E quando completou 15 anos eu fiz. Mas assim, não perca tempo. Quem tiver esse problema, precisar fazer a cirurgia, não fica com dúvida se vai ser melhor. Definitivamente vai mudar a sua vida, como a minha mudou. Mesmo eu tendo algumas limitações por um problema de saúde que eu tenho, se fosse para optar e fazer a cirurgia, eu faria tudo de novo. Como eu fiz de um lado e depois fiz do outro, porque mudou minha vida.
Eu, graças a Deus, eu levo uma vida normalmente. Zoe, a vida é hoje.